Mis queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. Yo ya voy a predicar esta noche una palabra de Dios para ustedes. Vamos a orar por os niños. Amém? Pronto, já gastei meu espanhol, está tudo certo. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai, eu te peço a tua bênção sobre a vida destas crianças. Usa as professoras que vão ministrar a tua palavra neste culto infantil. Pai, dá graça a elas, para que elas possam ministrar a tua palavra, a tua bênção sobre a vida de cada uma dessas crianças, que venham se tornar homens e mulheres cheios da tua presença e do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos. Estou feliz por estar aqui mais uma vez. Pastor Botino, muito obrigado, ao senhor, a sua esposa, a todos os irmãos aqui. Já me sinto em casa aqui. Me sinto muito bem, sem demagogia nenhuma. Eu digo isto a qualquer pessoa quando falo de Santana do Livramento e de Ribeira. Eu digo que é um lugar, tanto eu quanto a minha esposa, nós falamos que é um lugar que nós moraríamos sem nenhum receio. Moraríamos de tanto que nós amamos esta região aqui, tanto Santana do Livramento quanto Ribeira. Quem sabe quando me aposentar, venha para cá. Ser porteiro aqui na igreja com o pastor Botino. Se o senhor me permitir, né, claro, atender os irmãos ali na portaria. Glória a Deus. Estar aqui com a minha esposa e é uma alegria muito grande. Não é todo final de semana que a gente consegue estar junto, quando ministramos fora, mas aqui, ai de mim se não a trouxer. Glória a Deus. E não é só por causa da Banoff não, tá? Não fica te achando, tá bom? Isso aí daí já é um outro papo que depois eu explico para os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Me ajuda aí na luz aí, irmão. Essa luzinha aqui no meu olho aqui está me ajudando muito. Isso, não tem o que fazer, né? Então fica tranquilo. Não é os irmãos, não, irmão, é aqui, né? Vai lá, Daniela, me ajuda. Ajude todo. 50 anos a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, né? Daí a luz incomoda, está me incomodando. E aí, Dani, oxe, agora tu mandou. A Daniela é uma benção. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pode baixar o volume, irmão. Estou achando até... Daqui a pouquinho eu controlo mais aqui. Glória a Deus. Estar aqui com o Daniel, com a Cláudia e com o Leandro, a Daniela. Eu disse para eles na viagem aqui, para o pastor Jackson, para a Natalita, para a minha esposa, disse isso lá em Florianópolis. Para mim sair de lá, pastor Botino, para vir para cá, em meio a uma grande construção que estamos realizando lá no Bom Samaritano. Depois você entra lá nas redes sociais do Bom Samaritano, você vai ver isto. É só porque eu amo muito vocês mesmo, viu? Só porque eu amo muito estar com vocês mesmo. Vocês são irmãos, são amigos mais chegados que irmãos. Digo isso sem demagogia e sem querer rasgar cedo, que não tem necessidade disso. Mas vim por amor à vida de vocês. Amo muito vocês mesmo para estar aqui. Porque, humanamente falando, não tinha condições para estar aqui, pois a cabeça está na construção. Eu estava hoje aqui, mas a cabeça lá, pensando muito, pois temos uma data para a inauguração, que será dia 29 de novembro, e eu quero ver, se Deus quiser, vai uma caravana para lá. Eu sei que se vocês não for, o Tadeu, eu sei que não vai faltar lá, né, Tadeu? Glória a Deus. Mas eles vão sim, Tadeu. Leva esse povo todo junto. E
Então, dia 29 de novembro nós temos essa inauguração. E nós tínhamos um galpão onde nós realizávamos as vigílias há mais de 20 anos naquele galpão. Aí os cupins pediram para se aposentar, porque não iam conseguir mais segurar o que sobrou da madeira. E aí nós então derrubamos tudo e lançamos um projeto para construir um galpão novo, porque Jesus falou comigo. Eu estava protelando, pensando em fazer, e quando ia começar a fazer, estourou a pandemia. E a pandemia, então, eu segurei, eu disse, meu Deus, não tem vigília, não tem, o povo não vem. Mas só que quem cuida daquele lugar não é o povo, é o Deus do povo. E aí, quando eu estava no mês de agosto, em meio à pandemia, eu olhando para aquele galpão, sentado no escritório do Bom Samaritano, olhando para o galpão, eu disse, Jesus, esse galpão não aguenta mais. Precisava desmanchar esse galpão, mas eu não vou tocar nele se o Senhor não falar comigo. E aí, quando eu estava naquela oração, só eu e Deus, só eu e ele ali conversando, chegou um aluno lá do Bom Samaritano, porque para quem não sabe, o Bom Samaritano são 2 chácaras, 85 homens na chácara masculina, 16 mulheres na outra chácara feminina, ninguém paga mensalidade, ex-mendigo, ex-andarilhos, ex-drogados, ex-viciados, ex-prostitutas, tudo daquilo que não serve para o mundo, mas serve para Jesus. Amém? E aí, nós recebemos, eu estava ali sentado, um daqueles moços chegou para mim e disse assim, pastor, eu tive um sonho esquisito essa noite passada. E eu disse para ele, qual? Ele disse assim, eu sonhei que eu vim aqui no escritório para falar com o senhor, e o senhor não estava aqui no escritório, e eu perguntava para o moço, que estava aqui, que trabalha com o senhor, cadê o pastor Moisés? Eu preciso falar com ele. Não, o pastor Moisés não está aqui. Tá, mas onde é que eu encontro ele? O pastor Moisés está na construção do templo. E eu não entendi, pastor, porque nós não estamos construindo templo nenhum. Eu disse, não, mas não era para você entender, era para mim entender. E aí eu entendi como um sinal de Deus para botar o galpão abaixo e começar essa nova construção. E olha, irmão, eu confesso, estou sendo surpreendido pelo Senhor a cada dia, a cada momento. Nosso Deus, Ele é surpreendente. Eu pensava uma coisa, porque Ele só permitiu que eu pensasse aquilo que eu pensei que seria. Porque se Ele permitisse que eu fosse pensar aquilo que Ele queria que fosse, eu talvez não teria coragem de pensar igual Ele. Porque eu não sou Ele, eu sou eu. E eu sou limitado, mas Ele não tem limite. Ele vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, como eu não pensei naquilo que Ele tinha pensado, eu pensei que eu ia fazer aquilo que eu tinha pensado, e Ele disse assim, só começa, depois tu vai fazer o que eu estou pensando. E aí, pastor Butido, estamos lá. Eu só estou dizendo, está caprichando mesmo, Jesus. É um milagre atrás do outro. Um milagre atrás do outro. Amém? Quando orar, ore por nós. Se quiser saber mais alguma coisa, depois entre lá no site templo.obonsamaritano.com.br. Ou então só pesquise lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, O Bom Samaritano. Você vai entrar nas nossas redes sociais, lá tem as informações de todo o trabalho que está sendo realizado. Vamos para a palavra de Deus. Graças a Deus. Já é 9h25. Meu Jesus amado. Tá bom. Eu posso ir até meia-noite só, né, pastor? Então tá bom. Não, irmãos. Eu vou trazer uma palavra. Temos ainda sábado e domingo para estarmos juntos e vamos estar. Até que hora, pastor, vai aqui? O costume, por favor, para mim não enfadar os irmãos, porque o culto está gostoso, o ambiente está gostoso, mas não quero enfadar os irmãos. Até que hora nós vamos, pastor?
Até às 10? Ótimo, maravilha. Abre a sua Bíblia. Pretendo, se possível for, parar antes até, mas vamos ser prudentes com o tempo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Versículo de número 29. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Quantos? 2. Dizendo-lhe: ide à aldeia. Ir aonde? Fronteira, e ali ao entrar achareis preso um jumentinho. Quem estava preso? Em que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, perguntar o quê? Perguntar o quê? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Quem precisa dele? Quem precisa dele? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesse texto aqui, eu encontro aqui 4 princípios estabelecidos nesse texto. 4 princípios estabelecidos aqui nesse texto. O primeiro princípio é o princípio da escolha. O primeiro princípio é o princípio da escolha. Quando Jesus, ele chama os 2 discípulos, ele dá um direcionamento, ele dá uma direção, ele mostra para onde os discípulos têm que ir. Entendam uma coisa, Jesus, ele nos dá direcionamento. Se tem uma coisa que Jesus tem prazer em fazer, é nos dar direcionamento. Por onde vem o direcionamento de Jesus para a nossa vida? Através da palavra dele. Ele nos dá direcionamento para a palavra, através da palavra. Eu vi um vídeo essa semana, eu até compartilhei este vídeo, e eu achei muito interessante aquele pastor, aquele moço falando que hoje as pessoas querem que o Senhor venha lhes atender, lhes servir, e não querem que o Senhor venha lhe direcionar. Não querem uma direção da parte de Cristo Jesus. Entenda isto aqui. Jesus, ele vai se apresentar, existem 3 níveis de relacionamento com Jesus. Quantos níveis? 3. O primeiro é quando Jesus se apresenta como teu Salvador. O nome Jesus representa aquele que salva, significa aquele que salva. Por isso que você não pode brincar com o nome Jesus. Eu aprendi com a minha mãe desde quando eu era pequenininho. Nunca brinque de pedir socorro, porque quando for verdade que você está precisando de socorro, ninguém vai lhe atender. Então, não brinque com o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome que salva. Entenda, quer brincar, brinque com qualquer outra coisa, faça piada com qualquer tipo de coisa, mas menos com o nome de Jesus, menos com aquilo que está ligado à pessoa de Cristo Jesus. Entenda bem, Jesus aqui, ele se apresenta primeiro como aquele que salva, aquele que se torna o teu Salvador. E tem pessoas que querem Jesus como seu Salvador, somente como seu Salvador. De tempo em tempo, ele aparece na igreja,
arrependido dos seus pecados, arrependido da vida que está vivendo, vem e pede perdão dos seus pecados e sente o alívio do perdão de Cristo Jesus para os seus pecados. E aí ele começa a andar com Jesus, ali o Jesus Salvador. Mas chega depois de um tempo, Jesus se apresenta para ele como aquele Jesus que quer se tornar o seu Senhor. Aí é quando ele se confronta com a palavra, que Jesus começa a dar direção para ele. Olha, você vai para lá, você vai para cá, você vai fazer assim, você vai fazer deste jeito. Olha, você está de mal lá com fulano, com ciclano, sim. Então agora você precisa aprender a lição do perdão. É quando ele diz, não, aí não. Não, daí o Senhor já está pedindo demais para mim. Eu não quero ser direcionado por esta palavra. Não, eu quero somente ser direcionado pela palavra que me dá o perdão dos meus pecados, daquilo que Ele instituiu para a sua vida como sendo o seu pecado, aquilo que lhe destrói. Em alguns casos a jogatina, em outros casos o vício, em outros casos a prostituição. Mas muitas das vezes, quando chega em um tempo que Jesus já perdoou os seus pecados, ele está sentindo aquela paz, aquela tranquilidade na alma, e aí Jesus começa a tratar ele com mais profundidade para tirar dele alguns vícios de conduta que ele carrega como sendo seus pecados de estimação, e até em alguns casos se orgulha com aquela conduta que está muito relacionado à velha natureza, como as obras da carne. Quando a gente fala em obras da carne, alguém até pensa que as obras da carne está relacionado a pecados cometidos pelo corpo. Não somente isso. Se você olhar lá na relação de Gálatas, que Paulo fala das obras da carne, nós temos lá das 19 obras da carne lá, somente umas 4 ou 5 estão relacionados com o uso do corpo, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a glutonaria, a bebedice. São as 5 que vão aparecer. As demais estão relacionados diretamente com sentimentos ocultos dentro de si, que são a inveja, tem a inveja, tem a ira, tem a contenda, tem a facção, tem a dissensão. São tudo, sabe, aquelas coisinhas assim, sabe, que, como disse o irmão Jackson, que o autista, ele não demonstra, mas nós não somos todos autistas aqui, então vamos parar de disfarçar e vamos dar uma olhadinha para dentro de si, e vamos dizer assim, então eu preciso de uma mudança. É quando Jesus se apresenta como querendo ser o teu Senhor. Quero ser o teu Senhor, já sou o teu Salvador, mas agora eu não quero só ser o teu Salvador, eu quero ser o teu Senhor. Eu quero ser aquele que te pega pela mão e diz assim, por aqui que tu vai andar agora. Eu quero ser aquele que vai conduzir, dirigir a tua vida. Porque depois de Ele se tornar o nosso Senhor e nós nos tornarmos obedientes a Ele, obedientes à palavra dEle, se tornarmos alguém que aceita o senhorio dEle, doa o que doer. E dói. Dói porque quando a gente aceita o senhorio dEle, Ele quebra o nosso orgulho, Ele quebra o nosso ego, Ele quebra a nossa soberba, Ele quebra, vai dar aquela esmiuçada assim, sabe, na gente, daí dói. Dói quando Ele quebra-nos. Dói quando Ele nos quebra e Ele diz assim, eu quero ser o teu Senhor. Aí você aceita Ele ser teu Senhor, aí Ele vai te quebrando. É quando você aprende a falar, dizer assim, Senhor, eu não te entendo, mas tu tens razão. Eu não te compreendo, mas o Senhor tem razão. Quando você começa a ver Jesus em tudo e em todas as coisas, aí chega um determinado momento que Ele vai chegar e vai dizer assim para você,
Sou teu Salvador, me tornei o teu Senhor, mas a partir de hoje, não vou te chamar mais de servo, eu vou te chamar de amigo. É quando você passa a ser amigo de Jesus. Quando você anda com Ele no carro. Aleluia. Quando Ele está contigo. Em lugar que você nem imagina, Ele está e você sente Ele andando contigo. Você passeia com Ele, você anda com Ele, você sente Ele. Ele não precisa nem dizer nada, mas você sabe e você sente Ele, sente o cheiro dEle, sente a presença dEle, sente a graça dEle. Aleluia! Aleluia! É quando Ele se torna teu amigo, 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 amigo. Amigo que não esconde mais nada de você. Ele te fala, Ele te mostra, Ele te adverte, porque você já se tornou amigo, você já é íntimo dEle, e você já conhece os detalhes desta amizade que você tem com Ele. Aleluia! Como servo e como amigo, Ele vai nos dar direcionamento. Este princípio, que é o princípio da escolha. Entenda. Você precisa entender que existe um princípio, que é o princípio da escolha. Porque se tem uma coisa que o Evangelho produz para nós, é a maior liberdade que o homem pode experimentar na terra. Não existe nada mais libertador do que o Evangelho. Alguém acha que ser crente, e alguém já disse, e muitas pessoas dizem, eu não vou ser crente porque crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode fazer aquilo outro. Alguém já ouviu isso? Sim. Me lembro um dia que eu cheguei, pastor, prazer rever o senhor e a sua esposa novamente aqui, pastor pastor Ariel, perdão, a cabeça, a idade também não ajuda muito, né? Eu gravar. Quando ele começa a ir para a terceira idade, caminha para a terceira idade, começa a ficar mais esquecido, pastor Ariel, perdão. Um dia eu entrei numa lanchonete que havia ao lado da igreja, eu era solteiro ainda, e eu de vez em quando ia lá comer um lanche. Aí eu cheguei naquela lanchonete, o atendente olha para mim e diz assim, e aí, irmão, vai uma cervejinha aí? Eu disse, não, eu quero um refrigerante e um lanche. Daí ele disse assim, é verdade, você não pode beber, né? Eu disse, como é que é? Como é que é? Eu não posso beber? Quem é que disse para você que eu não posso beber, rapaz? Se eu quiser, eu saio daqui agora, em coma alcoólico. Eu tomo todo o teu estoque de bebida quente, todo o teu estoque de bebida gelada, mas eu não quero. Diferente de você, que não consegue sair daqui um dia sem pelo menos tomar uma cerveja, e isso quando tu não sai ainda trocando os pés, porque tomou mais do que uma ou duas. Você não consegue sair daqui sem beber. E eu não bebo porque eu não quero. Me responde uma coisa, quem é que não pode aqui? Quem é o escravo aqui? Paulo vai exemplificar, o apóstolo Paulo vai exemplificar isto dizendo que o Evangelho, ele nos proporciona a maior sensação de liberdade que um ser humano pode desfrutar. Quando ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não faço não é porque eu não quero, eu não faço porque não me convém.
Eu não faço não é porque eu não quero, eu não faço é porque aquilo ali não vai me trazer tanta alegria do que o Evangelho me traz. Eu prefiro ficar com o Evangelho. Por que tu não vai para o bar beber? Porque eu prefiro ficar com o Evangelho. Por que tu não vai para a casa de prostituição? Porque a alegria maior eu sinto com o Evangelho. Por que tu não vai para a jogatina? Porque eu prefiro ficar com o Evangelho. O Evangelho me dá mais alegria. Não me convém, não convém eu gastar o meu dinheiro naquilo que não é pão. O Evangelho me traz maior benefício para a minha vida. Mas escute. Mas escute, nós precisamos entender este princípio, ele é adotado por escolha. Jesus chega e chama os dois discípulos e diz assim, ó, ide à aldeia. Ide aonde? O que Jesus está fazendo ali é dando uma direção. Jesus está dando uma direção. Eles poderiam ter ido para outro lugar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Entenda uma coisa. Quando Jesus estabelece esse princípio, ele é muito claro. E não estabelece só aqui, ele vai estabelecer em vários outros lugares, porque aqui ele está dando uma ordenança. Mas era uma ordenança que não necessariamente precisava ser cumprida. Porque aqueles dois discípulos poderiam não ter ido atrás do jumentinho. Eles poderiam ter feito outra coisa, e Jesus chamar outros para fazer aquilo que os dois primeiros não foram fazer. E Jesus sempre deixou claro isto. Jesus sempre disse assim, ó, se alguém quiser vir após mim, pode vir. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas se quiser, também se não quiser, obrigado. Na realidade, Jesus vai fazer mais ainda. Jesus multiplica pão e peixe. Aí, e a multidão comendo pão e peixe, tudo feliz, comendo pão e peixe. Aí chega um dia que Jesus olha para eles e diz assim, ó, vocês estão vindo até a mim só para encher a barriga. Só por causa do pão e peixe que eu estou multiplicando. E não por causa da palavra que eu estou falando. E é o que está acontecendo hoje em dia. Tem muitos evangelhos por aí que as igrejas estão enchendo. Por quê? Por conta das promessas, do milagre. Você vai ter, você vai receber, e tal. Não. Aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Não fica correndo atrás disso, não. Não fica correndo atrás daquilo que vai satisfazer aqui, ó, a tua barriga, as tuas vontades aqui desta terra. Não fica correndo atrás disso, não. Jesus vai chegar e dizer assim, ó, ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje não vai ter pão e peixe. Hoje não vai ter pão e peixe. Não. Hoje eu vou fazer um novo cardápio. Meu Deus, que vem hoje? Não é pão e peixe que vai hoje. Eu disse assim, hoje é carne e sangue. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Aleluia! Ô Senhor. Jesus não estava querendo que eles fossem lá morder o braço de Jesus, não. Jesus estava querendo dizer assim, ó, eu quero que vocês comam daquilo que eu vim viver aqui nesta terra. Eu quero que vocês eternizem dentro de vocês as minhas palavras e não os meus milagres. Receber milagre de Jesus é bom, é maravilhoso. Quem não gosta de receber o milagre de Jesus? Todos nós gostamos de receber o milagre de Jesus. Só que tem uma coisa, milagre de Jesus, ele nos satisfaz. Mas as palavras de Jesus, elas nos confrontam.
Jesus chega para eles assim: hoje não tem pão e peixe não. Não, hoje não vai ter pão e peixe. O que vai ter hoje? Hoje é carne e sangue. A multidão, quando ouviu aquilo, pastor Botino, começaram a dar uma disfarçada, sabe? Que vambora. Hoje, o discurso está meio duro hoje, né? Não censure que o pastor quando ele tirou a palavra de milagre naquela noite que você veio no culto. Porque naquela noite, ele não vai satisfazer a tua vontade, mas vai satisfazer a vontade daquele que enviou ele para pregar para você. Porque hoje parece ser um desafio para nós pastores, não é? Parece que sempre temos que ter uma palavra de vitória na ponta da língua. Sempre temos que estar preparando uma palavra para que o povo fique alegre, fique feliz. Mas não é todo culto que vai ter pão e peixe. Vai ter algum culto que vai ter carne e sangue. Vai ter algum culto que vai ter uma palavra que vai confrontar você, o teu ego, o teu eu, a tua vontade, que vai confrontar aquelas manias que você carrega contigo, que não tem nada a ver com o Evangelho, e que Jesus não quer que você vá com aquilo ali para o céu. Aliás, você nem vai com aquilo ali para o céu. Você precisa largar. Aleluia. Aleluia. E aí, quando Jesus diz assim: ei, hoje eu vou confrontar vocês. Aí eles: opa, como é que é? Eles começam a largar, começam a abandonar Jesus. Começam a sair e dizendo um para o outro: que discurso duro é esse de hoje? Duro é esse discurso. Quem pode resistir? Vambora. Aí fica 12, fica os discípulos de Jesus ali. Aí Jesus olha para os seus discípulos, aqueles que estavam andando com ele dia após dia. Olham para ele, Jesus olha para eles e pergunta: e vocês? E vocês? Não querem ir também? Vão. Segue a multidão aí, vão. Vão lá. O Pedrão salta e diz assim: não, Senhor, nós já entendemos. Nós já entendemos. O propósito teu não é nos dirigir nesta vida, é nos dirigir para aquela vida. Porque esta vida aqui, ela é passageira, mas aquela lá não, aquela lá é eterna. Para onde iremos nós? Nós não encontramos estas palavras em nenhum outro lugar. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna, não passageira, mas eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O princípio do direcionamento, o princípio da escolha para a direção que nos é dada, precisa ser aplicado por nós todos os dias. Nós precisamos entender que existem dois caminhos. Um largo que leva à perdição e um estreito que nos leva à salvação. Não queira ser como o mundo pede para você ser. Não queira fazer o que é normal para este mundo que jaz no maligno, não. Porque o mundo
amarra e escraviza o jumentinho, mas eu e você fomos chamados para libertar os jumentinhos que estão amarrados. O mundo não dá valor aos jumentinhos, porque jumento amarrado é o que chamamos de jumento apalanqueado. O que é um jumento apalanqueado? Jumento apalanqueado é aquele jumento que ninguém montou porque ele não estava domado. Chucro, ruim. Eu era assim. Pensa no jumento ruim que era eu. E sabe por que eu estou bonzinho hoje? Não é porque eu estou bom, não. É porque Jesus montou. Se ele sair, vira o jumento de novo. Jumento. Há uma missão a ser cumprida por mim e por você. Só cumpriremos esta missão se entendermos que é Ele que vai nos dirigir a cumprir esta missão. Ele é que vai nos orientar, é Ele que vai nos dar o direcionamento, é Ele que vai nos dar o caminho a seguir. E nós precisamos escolher não o que queremos fazer, e sim o que Ele quer que nós façamos. O princípio da escolha, se ele não for aplicado de forma correta, se você não escolher fazer o que Jesus te chamou para fazer, você pode fazer o que você quiser, nunca vai dar certo se você não escolher aquilo que Jesus quer que você faça. E tem mais, não é somente fazer aquilo que Jesus quer que você faça, é fazer aquilo que Jesus quer que você faça, mas não fazer do teu jeito, mas fazer do jeito que Ele quer que você faça. Não é fazer o que você quer fazer, porque, meu irmão, Jesus quer que você faça a obra de Deus, sim ou não? Quer que você faça a obra dele, sim ou não? Faça aquilo que Ele te chamou, sim ou não? Amém. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nós escolhemos os nossos métodos, porque nós não queremos prestar atenção no método que Ele quer dar para nós fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. É mais ou menos assim, ó. Você quer fazer, mas quer fazer do teu jeito, da tua maneira. Ah, irmão, como tem gente se perdendo no Evangelho por conta disso. Gastando tempo. Gastando energia. Porque ele está fazendo alguma coisa, ele quer que dê certo. E não está dando certo porque ele não está fazendo do jeito que Jesus quer que ele faça. Jesus até quer que ele faça, mas não é daquele jeito. E aí, irmão, é tão bom, pastor Botino, quando a gente para de ter pressa para ter direção. Como é maravilhoso quando a gente para de ter pressa para ter direção. Tem muita gente com pressa, mas sem direção. Cuidado, rapaz, vai virar na curva. Vai capotar na curva. Mas se tu tiver direção, você vai chegar onde Deus quer que você chegue.
Mas se você tiver pressa, tu não vai chegar a lugar nenhum. Porque tu está querendo ir aonde Deus não quer que você vá. Então pare, espere. Ei, sabe aonde nós os cristãos estamos mais errando? Quando nós abrimos mão do tempo para estar na presença dEle. E trocamos o dono da obra pela obra. Os alunos lá do Bom Samaritano não estão entendendo nada. Pastor Jacques está aqui, ele sabe do que eu estou falando. Pois nós sempre tivemos uma semana de consagração no Bom Samaritano, no período da manhã. Toda terça e toda quinta, nós temos uma manhã de consagração. Aí começamos a construir. E eles tudo animado. Vamos construir, vamos construir, vamos construir, vamos construir, vamos construir. Domingo. Amanhã começa a nossa semana de consagração. Pastor, e a construção? Como é que é? Rapaz, e a Bíblia, o que ela diz? A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Oh Senhor, aleluia! Eles queriam todos se envolver na obra e parar de se envolver com o dono da obra. Não. Nós vamos continuar Envolvidos com o dono da obra para depois trabalhar na obra. Não tem que andar correndo, querendo fazer um monte de coisa sem ter direção. Deus quer te dar direcionamento. Ei, você não vai a lugar nenhum sem a direção correta que Ele quer te dar. E a direção correta não vem sem a intimidade Com Ele. Pastor, eu não tenho tempo. Como é que é? Diz um pastor americano, John Piper, falou que as redes sociais vieram para provar para nós que nós não oramos não é por falta de tempo. Nós não lemos a Bíblia não é por falta de tempo. As redes sociais vieram mostrar para nós que nós temos tempo. Mas o nosso tempo é mal administrado. Nós perdemos muito tempo com besteira. Meu irmão, tem gente. Cadê o. Está ali. Está aqui. Se ele orasse 10% do tempo que ele fica nas redes sociais, isso seria uma bomba na mão de Deus. Estou falando crente, estou falando cristão. Se ele buscasse a Deus 10% do tempo que ele fica na rede social, isso vale para nós todos aqui, vale para mim, vale para você, vale para nós todos aqui. Mas a gente quer direção, mas a gente não tem tempo para buscar esta direção, porque a direção dele não vem sem intimidade com ele. Não, a direção dele não vem sem você ter intimidade com ele, não vem. Tem mais 3 princípios aqui nesse texto. Mas eu vou ficar só nesse primeiro. Grava bem este princípio. O princípio do direcionamento. Deus quer te direcionar. Ele quer te dar direção. Tire um tempo, faça um propósito para buscar nele o que ele deseja, para que ele te dê sensibilidade,
para você entender o que Ele quer que você venha fazer, para aquilo que você for fazer, venha dar certo. Porque tem muita gente que não busca a direção nele, e aí tudo que está fazendo está dando errado, porque você não está fazendo o que Ele quer que você faça. Mas quando você tira um tempo para buscar nele direção, te fecha no teu quarto, te fecha na tua casa, tira um tempo de oração, para de orar só quando vem na igreja e quando ora, quando vem na igreja. Para de buscar quando está na luta, está na prova, não. Busca a direção dele. Ele quer direcionar a tua vida. Ele não quer mais ver você perdendo tempo. Ele não quer mais ver você gastando energia, gastando força, gastando dinheiro desnecessário. Ele quer te dar um direcionamento. Ele quer que você tenha uma vida proveitosa, uma vida em abundância. Ele quer te dar abundância de vida. E abundância de vida não é uma vida esgotada, não é uma vida desesperada, estressada, não. É uma vida onde o pouco que você faz se torna muito. O pouco que você faz tem um alcance estrondoso, maravilhoso. Por quê? Porque é Ele que vai fazer dar a amplitude necessária para aquilo que você faz. Ele quer te dirigir. O segundo princípio, e eu encerro aqui, é o princípio da unidade. Ele chama quantos? Ele chama quantos? Para trazer quem? Para trazer um. Ele chama para trazer um jumento, ele chama, mas não podia vir e só um para buscar um? Não podia ir só um para buscar um? Sim ou não? Sim, uma cordinha só. Mas ele chama. Que princípio é esse, pastor? É o princípio da unidade. Nós somos melhores unidos. Por isso que o diabo luta muito no reino para dividir a igreja, para separar a igreja, para que haja contenda na igreja, para que haja dissensão na igreja, para que haja orgulho na igreja, para que haja vaidade na igreja, para que haja arrogância, soberba no meio da igreja, porque tudo isso acaba separando, desunindo uns dos outros. Mas quando nós nos unimos, nós cumprimos o propósito que Ele tem para nós. Quando Jesus chama dois, Ele está dizendo, é para buscar um, mas para que um só? Vai dois, porque é melhor andar dois do que andar um. Porque se um cair, o outro ajuda a unidos. Te una com o teu irmão, te una com a tua irmã. Deixa eu dizer uma coisa para você, vai te acostumando com ele, com ela aqui, porque o negócio que está sendo preparado é para a eternidade. Para a eternidade. Se você não gostar de alguém aqui, você não serve do céu. O do céu vai comunhão. Ei, vai dois. Irmão, nós precisamos uns dos outros aqui. Sabe como é que essa igreja cresce? Não cresce com o pastor sozinho. Não cresce com o irmão A, com a irmã B. Não. Essa igreja, ela precisa de que todos nós estejamos unidos. Ei, o direcionamento, Jesus não deu para um, deu para os dois, para fazer uma coisa, para buscar um jumento. Ele chamou dois e disse assim, vão os dois. Para quê? Para andar unidos, porque quando nós nos unimos, não tem demônio, não tem inferno, não tem capeta, não tem ninguém que detenha a igreja quando ela está unida. Nada.
E alguém pode até dizer assim, eu fico imaginando, irmão, tem uns crentes, irmão, se fosse eles, no lugar daqueles 2 discípulos, eles iam sair assim, pastor Botino. Os dois, um lado do outro, um dizia assim, ó, eu que vou pegar a corda do jumento. Não, é eu que vou pegar a corda. Não, quem vai trazer a corda? Ele vai ajudar. Não, só vai ficar. Não, tu desamarra, eu trago ele. Não, eu trago ele, tu desamarra. Não, isso aí fica assim. Os crentes hoje são assim. Não, irmão. Não, irmão. Hoje eu estava lá na loja do Daniel lá. Ele me apresentou um moço, eu disse, esse moço aqui eu venho evangelizando ele há muito tempo. Aí agora está se congregando lá numa igreja lá, e me procurou, disse, aceitei Jesus, estou me congregando numa igrejinha lá, numa igreja menor, lá pequena, tal, lá perto da minha casa, tal. Daniel, é isso aí, o importante é você servir a Deus. Ô irmão, quanta vaidade desnecessária, né? Tem gente que precisa, quer dizer, né? Eu que ganhei essa vida para Jesus. Ô irmão, entenda esse princípio da unidade. Aqui, nós não trabalhamos com divisão. Aqui nós trabalhamos com a união. Nós unidos aqui, seremos mais fortes. Vocês unidos aqui, e esse espaço vai ficar pequeno já já. E nós unidos aqui, este povo quando se une, não tem ninguém, porque é uma guerra, porque é uma luta, porque não sei o quê, porque uma vez teve um irmão que estava dizendo para mim, não, o Uruguai parece que tem uma nuvem contrária ao evangelho no Uruguai. Eu disse, sim, e aí? Se a igreja se unir, pode mandar a nuvem arrumar as malinhas, e procurar outro país para incomodar, porque o Uruguai será do Senhor Jesus Cristo. Fique em pé nesta noite. Se una. Ouça a direção. E saiba que tu não fará nada sozinho, nada sozinha. Ouça a direção e se una com teu irmão, com a tua irmã. Se una com teu pastor, com a tua pastora. Se una ao propósito do evangelho. Ninguém faz nada sozinho. Rebelde, soberbo, não faz nada sozinho. Se una ao propósito, se una. Unidade. Como é precioso, irmão, andar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Oh, que coisa boa. Diga para alguém que está ao seu lado, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Vamos cumprir o propósito juntos. 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 Ei, eu lá em Florianópolis, eu oro por vocês aqui, porque eu me sinto parte. Desde a primeira vez que vim aqui, viu, pastor Botino? Eu me sinto parte, eu oro por vocês de lá, eu oro por vocês, porque eu estou unido com vocês lá. Porque estar unido não precisa estar junto. Ajuntamento é por interesse, unidade é por propósito. Nós estamos unidos no mesmo propósito. Eu sonho em ver o Uruguai salvo por Cristo Jesus. Eu oro para que Jesus salve o Uruguai. Eu oro para que Jesus salve esta nação. Eu oro para que o evangelho progrida nesse lugar. Eu estou unido com vocês, longe eu estou unido com vocês. Oh
glória, oh glória. Ouça a direção, busque a direção na intimidade da oração. Vão para a oração buscar o direcionamento que o Espírito quer dar a vocês. Vão para a oração para receber o direcionamento do Espírito. Vão para a oração, pois há um direcionamento que virá pelo Espírito. Estou profetizando de olho aberto aqui nesta noite. Senhores pastores, pastor Botino, com muito respeito, quero dizer isto aos senhores. O Espírito de Deus dará um direcionamento a vocês em breve. O Espírito de Deus dará um direcionamento de muito crescimento e de muita salvação de almas, que vocês ficarão espantados. A estratégia não será humana, será divina. Será divina, a estratégia será divina. Vão para a oração e o Senhor dará o direcionamento. Mas esse direcionamento, segure. Eu sei que a vontade é de voar, mas não vamos voar agora. Segura porque eu sinto esse pedido solar aqui no meu coração. O Senhor dará direcionamento na intimidade. O Senhor dará direcionamento na intimidade. E este povo não se desunirá, não. Ele se unirá. Ele se unirá de tal forma para que o crescimento aconteça, para que o propósito venha a ser cumprido, para que a obra venha a ser realizada. Muitos que se sentem aqui incapazes de fazer aquilo que o Senhor os chama para fazer, receberão força, receberão graça, receberão autoridade do Espírito, receberão sabedoria do Espírito, receberão direcionamento do Espírito e farão aquilo que o Senhor tem os chamado para fazer neste tempo do fim da igreja na face da terra, para que um grande avivamento aconteça, uma grande colheita de salvação de almas desta última hora aconteça nesta nação. Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu propósito, eu creio na ação do Teu Espírito, e eu oro pelos Teus filhos, eu oro pelo Teu povo, eu oro pelos pastores, eu oro porque sinto a Tua graça e a autoridade do Teu Espírito nesta noite. Eu oro porque eu sinto a autoridade do Teu Espírito nesta noite. Abre o entendimento espiritual. Espírito Santo, abre os olhos do entendimento para que esse Teu filho, essa filha, veja. Abre, Espírito Santo, os olhos do entendimento. Abre os olhos do entendimento, Espírito Santo, abre os olhos do entendimento. Para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus.